Olá pessoal, cumprimento todos e todas. Eu sou o professor Sastre Ribeiro de Almeida. Eu dou aula de linguagens no SEJA e no canal Conquiste Seus Sonhos. E aproveitando, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para vocês terem acesso aos materiais, às aulas, para vocês gabaritarem na prova do SEJA. Okay? Também ative o sininho para vocês terem as notificações do canal. Eu deixo aqui primeiramente os meus agradecimentos ao canal Conquistações, ou seja, e ao professor Heitor Grilo. E vamos lá à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre linguagem verbal e não verbal. Isso mesmo. Nós vamos ver como é fácil compreendermos o que se trata sobre linguagem verbal e não verbal, visto que ela faz parte do nosso dia a dia. Isso mesmo, pessoal. Nós vamos ver como é fácil compreender e quando cair uma questão na prova sobre linguagem verbal e não verbal, vocês vão acertar de primeira, ok? Seguimos com a nossa aula. Antes mesmo de falarmos sobre linguagem, nós temos que falar sobre o quê? Sobre comunicação, porque não dá para ver linguagem sem ter a comunicação, não é mesmo? O que seria a comunicação? É a troca de informações que envolve o emissor e o receptor. Sendo assim, a linguagem verbal e não verbal fazem parte dos elementos da comunicação, sendo esses componentes que fazem parte do processo comunicativo que ocorre entre o emissor e o receptor, ocorrendo a troca de mensagens entre quem fala e quem ouve. Nada mais é o emissor é o quem fala e o receptor é o que ouve, ou seja, o que recebe a mensagem, né? Deixei uma curiosidade aqui para vocês. A comunicação vem do latim comunicare, que é partilhar, né? Então, partilhar a mensagem é comunicação, né? E agora, a linguagem verbal, né? Vamos ver exatamente o que seria a linguagem verbal. Pode ser chamada de linguagem verbalizada, podendo conter palavras escritas e faladas. Aqui é um ponto bem importante, pessoal, porque subentende, né? Porque a linguagem verbal seria só aquela falada, né? Não, ela pode ser a palavra escrita também. Então vamos prestar bem atenção que essa aula é bem fácil de entender, mas temos que nos voltar ali a alguns detalhes para poder entender melhor e não confundir, né? Deixe também uma outra curiosidade aqui. O verbal, né? Vem do latim verbale, do verbo, que significa palavra. Tanto a palavra escrita quanto a palavra falada, propriamente dita, né? Utilizando de palavras de signos linguísticos na comunicação, pode ser classificado em duas formas de linguagem verbal. Pessoal, presta bem atenção, ó, a linguagem escrita e a linguagem oral, né? Sendo a linguagem escrita está relacionada quando o interlocutor está ausente, e a linguagem oral ocorre quando o interlocutor está frente a frente conosco e podemos falar com ele. Aí é a diferença, pessoal, que eu estava falando para vocês. Eu deixei também aqui algumas anotações, né? Porque se tiver alguma dúvida, que seria interlocutor ou receptor, certo? É a pessoa que a mensagem é remetida e o receptor é quem recebe a mensagem enviada pelo emissor ou emissor locutor, que transmite a mensagem. Trouxe aqui um exemplo bem simples para vocês, né? O e-mail, né? Por que o e-mail? O e-mail é um exemplo. Porque quando escrevemos um e-mail, nós expressamos pela escrita e assim utilizamos a linguagem verbal, certo? E há um discurso verbal, houve a transmissão e informação pelo uso da palavra, né? Geralmente para escrever um e-mail, por exemplo, você vai enviar um trabalho, né, para o seu professor, sua professora.
Aí você vai escrever, né? Bom dia, professor, professora. Segue em anexo o trabalho X, né? Descrevendo ali, está colocando ali o seu discurso verbal, né? Está transmitindo uma informação e você está enviando um trabalho. Ou vamos colocar assim, justificando. Prezada professora, professor, né? Vem por meio desse, justificar-me pelo atraso da entrega da atividade, por exemplo, né? Ele está transmitindo uma informação. Escrever um e-mail, geralmente você vai informar algo, indicar algo, né? Está encaminhando, né? Eu deixei aqui para vocês também um exemplo aqui, uma imagem bem clássica, né? Subentende aqui um menino, né? Aqui com livros ao redor, lendo um livro, e aqui um recado, né? Escrito, está bem? Colabore com o silêncio na biblioteca, né? Quem nunca foi numa biblioteca e não viu um cartaz na parede, ou logo na porta de entrada, ou em algum local ali, no balcão. E aqui não precisou a bibliotecária pedir silêncio para quem entrou, né? Para quem entrou, para quem frequenta a biblioteca, porque já tem aqui uma linguagem verbalizada de forma escrita e com uma imagem, certo? Ilustrativa, demonstrando que ali é um lugar de silêncio, ali é um lugar de estudo, né? Mas também ela pode vir dessa maneira, olha, uma outra forma de placa, de cartaz, obviamente, né? É o aviso, manter silêncio das 22 horas às 7 horas. Né? Aqui também não foi necessária a bibliotecária ou alguém que está na porta falando, bom dia, bem-vindo, né? Por favor, silêncio aqui é a biblioteca, manter o silêncio, aviso, manter o silêncio. Não precisa, né, pessoal? Aqui já indica que é um lugar de leitura, um lugar de silêncio. Tá vendo como que a linguagem é muito importante, pessoal? Tanto ela quanto ela escrita, quanto com imagem representando o que deve ser feito, ou tomar uma precaução, né, com cuidado, né, por exemplo. Eu trouxe também aqui um exemplo bem legal para vocês entenderem. Depois desse exemplo aqui, não tem como errar na prova do ICEJA, pessoal. Segue esse esquema que eu coloquei para vocês. É o seguinte, olha só. O que está no centro aqui da nossa estrutura aqui, que eu mostrei para vocês, é o canal código mensagem, certo? O que seria esse canal código mensagem? Nada mais é do que a linguagem, pessoal. A linguagem, tanto verbal quanto não verbal. Aí nós temos aqui, vejamos, o emissor, que é o locutor, o falante, ou pode ser o escritor, não é mesmo? Que pode estar passando a mensagem escrita, não somente pelo livro, como nós temos o exemplo aqui, um e-mail, uma mensagem via WhatsApp, né? Na verdade, o pessoal está bem acostumado com esses aplicativos. Também é uma forma de comunicação, né? Aí nós temos aqui, olha só, se nós temos um emissor, um locutor, um falante, um escritor, por via deste canal de código de mensagem, nós temos quem? O receptor, que seria também chamado intelector, leitor ou ouvinte, certo? Mediante ao emissor que passa o código de mensagem e o receptor que recebe essa mensagem, que tipo de mensagens podem ser? Podem ser ideias, sentimentos e conceitos, né? Dependendo do que se trata esse código de mensagem, né? Se você está numa palestra, se você está numa aula, se você está assistindo um jornal, dependendo da mensagem, né? E da forma que ela está sendo passada para o receptor, enviado, né? Então vamos lá. Nós temos, olha só, nesse código de mensagem, nós temos a palavra falada, nós temos a palavra escrita, nós temos os gestos, sim, já vocês vão ver exemplos bem claros disso. Temos os sinais, temos os sons, cores e desenhos. Você pergunta, professor, tudo bem, até aqui é compreensível, né? A palavra falada, a palavra escrita, ok? Mas aí gestos, sim.
Os gestos, eles são verbais e não verbais, né? E já vocês vão ver alguns exemplos bem claros aqui sobre gestos e sinais também sons, cores e desenhos. Seguimos com a nossa aula. Linguagem não verbal agora, certo? É uma forma de comunicação que não é feita por sinais verbais e nem escrita. Presta bem atenção, pessoal, tá? Aqui nas entrelinhas, porque depois nós vamos ter alguns exercícios para resolver, para poder fixar bem o conteúdo da matéria, tá bem? Então vamos lá novamente, linguagem não verbal. É uma forma de comunicação que não é feita por sinais verbais e nem escrita. A sua principal característica é o uso da imagem como meio de comunicação, por meio de códigos da simbologia, sendo constituída por gestos, posturas, ilustrações, sons, placas, entre outros, né? Aí é uma observação aqui. Isso aqui é bem importante, pessoal. A ausência de palavras não significa ausência de comunicação, tá bem? A mesma está escrito, né? Então, não está passando uma mensagem, está sim. Está passando uma mensagem, só que de uma forma ilustrativa, ou às vezes por cores, né? Exemplo. Se estamos dirigindo e nos deparamos com um sinal vermelho, né? Um semáforo, em relação ao semáforo. Logo paramos, certo? Não há nada escrito no semáforo. Não sabemos, mas nós sabemos, né? O significado das coisas que os sinais indicam, né? Ocorrer na linguagem não verbal. Você está vendo aqui? Quando eu falei sobre cores, né? O semáforo é um exemplo muito claro sobre cores, né? Para você identificar a mensagem por meio da linguagem não verbal e não por isso não foi dada a informação, né? Aqui temos aqui a ilustração, né? Propriamente dita, o semáforo, né? Quando vemos que está vermelho, logo pensamos, logo sabemos que temos que dar um stop, temos que parar. Quando vemos amarelo, temos que nos preparar. E quando vemos o sinal verde, literalmente o sinal está liberado para você passar com seu carro, sua moto, né? O seu veículo, propriamente dito. Os gestos e expressões corporais e faciais também são classificados como linguagem não verbal. Sim, você vai ver exemplos bem simples aqui do nosso dia a dia e que acontece a linguagem não verbal quase o tempo todo no nosso dia a dia. Vamos lá. Por exemplo, uma pessoa pode responder uma outra pessoa que faz uma pergunta, né? Apenas com um gesto, podendo ser por um sinal com as mãos ou com a cabeça, né? Quem nunca, né? Às vezes perguntou para alguém ou respondeu dessa forma. Às vezes está ocupado, digitando, ou fazendo um serviço ali, trabalhando, né? E aí a pessoa pergunta, você quer mais um pouco de café? Né? Sim ou não. Ou com a mão, né? Não. Ou às vezes a pessoa usa as duas. Não, obrigado, né? Tem pessoas que às vezes gesticulam muito, né? Então, assim como o professor sabe, aí ele ainda além de falar, ele pode, não, obrigado. Ou sim, por favor, né? O garçom, né? Professor, posso falar? Posso ir ao banheiro? Tá vendo só? São sinais, né? São sinais que representam uma linguagem não verbal, mas nem por isso deixa de se comunicar. Outro exemplo é o olhar. Esse aqui é muito importante, eu tenho certeza para quem tem filhos aí, filhos e filhas, sabe do que eu estou falando, pessoal. Pois também pode ser uma forma de gesto, né? O olhar, certo? O pai ou a mãe pode simplesmente olhar para o seu filho ou filha quando comete algo de errado, uma arte, vamos colocar assim, né? Ele olha assim e já corrige sem palavras, né? O gesto fala muito, né? Então, às vezes a criança, né, o seu filho, sua filha, está fazendo alguma coisa de errado, ou está num lugar perigoso, né?
Ele olha assim, corrigindo que a arte, eu falei assim, pode estar fazendo arte, né? Mas arte é uma coisa boa, né? Fazer um desenho, né? Eu me referia a fazer algo perigoso, algo que o pai e a mãe não permite ali eu subir no sofá, né? Você pode cair, né? Derrubar um vaso, essas coisas. Aí o pai e a mãe dá aquela olhadinha assim, a criança já entende. Opa, tem que parar, né? É uma linguagem não verbal, mas os gestos falam muito. Outra coisa é os sinais, né? Os sinais, né? Negativos. Você já viu essa mãozinha? Você já subentendeu. Negativo. Posso passar aqui? Por exemplo, nós estamos arrumando ali a calçada, né? Bom dia, senhor. Posso passar por aqui? Negativo. Ele nem fala. Ou fala, às vezes, tá no negativo ainda, né? Ou não fala. Positivo, né? Você vai hoje ao cursinho? Beleza, né? Vou. Tá tudo certo. Tudo bem com você? Às vezes a pessoa responde assim, né? Ok. Olha só isso do dedo, né? Esse aqui, esses dois skins aqui também na linguagem do, da ilustração, né? Ele significa movimento, né? Então, e às vezes a pessoa usa esse termo também com o som labial aqui, ó. Não, 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 não. Não faça isso. Né? Quem nunca ouviu isso? Dessa forma. Aí também, esse aqui, ó. Esse gesto aqui é muito utilizado ultimamente nas redes sociais. Deixa o seu like. Ó, deixa o seu like, né? Ou clique aqui, acesse aqui o link, né? Então é muito utilizado ultimamente esse gesto. Você vê a mãozinha, você já sabe. Ah, eu vou clicar aqui para poder ter acesso ao site, né? Ao conteúdo. Mas também temos o quê? Aqui é importante, um ponto de ancoragem. A linguagem mista ou linguagem híbrida, isso mesmo, né? Mista é a mesma coisa que híbrida, né? Agora, por exemplo, nós estamos, devido ao período pandêmico, alguns eventos, né, estão sendo de forma híbrida. O que seria? Um pouco da atividade, um pouco escolar, né, universidade ou empresas, reuniões estão sendo presenciais e outras estão sendo ainda de forma remota, forma híbrida, certo? Mista, também conhecida. Então, a comunicação geralmente utiliza-se de palavras e de gestos, né? Isso não está falando. Não, não, não. Sim, beleza, ok. Além de falar, gesticula. Portanto, pode ser chamada de linguagem mista. Um bom exemplo são as HQ, né? As histórias em quadrinhos. Também nós temos os filmes, as charges, cartoons, tirinhas, placas, outdoors, cartazes, publicidade, né? Por exemplo, histórias em quadrinhos, você pode ter histórias em quadrinhos que tem aqueles balões de fala, né? Que são os mais conhecidos, mas você pode ter histórias em quadrinhos também que tem só os personagens e os gestos faciais, como, né? Ou objetos que você entende o enredo da história por meio da imagem, né? Do desenho, da ilustração, assim como tirinhas também. E placas, né? Placas, eu vou dar um exemplo bem simples, né? Às vezes você chega num local, né? E você vê a equipe da limpeza está trabalhando, às vezes você não sabe se aquele chão está liso, se já está seco, mas aí o pessoal se organiza e coloca aquela plaquinha do chão liso, né? Cuidado, né? Chão molhado, né? Então, assim, é uma forma de comunicação, né? As placas, né? E a pessoa ainda pode estar indicando, está ali, né? O agente de limpeza, a pessoa está passando assim, moço, bom dia, né? Cuidado, né? Está liso aqui. Mas tem uma placa ali também mostrando, né? Os cartazes de publicidade, né? De propaganda, por exemplo, anúncios, né? Anúncios ou tantos jornais como promoções. Pode ter na parede, pode ter na sua empresa ali, marcando um evento, por exemplo, um outdoor. Quem nunca entrou numa cidade que não é a sua, que você não conhecia, e tem um outdoor lá de boas-vindas, né? Também tem aqueles outdoor de propaganda, de loja, né? Tudo isso. Sobre o filme, eu deixei aqui um exemplo para vocês, bem clássico.
um filme chamado Tempos Modernos. Não sei se vocês conhecem, um filme bem clássico mesmo, do Charlie Chaplin. E esse filme é considerado como linguagem mista, isso mesmo, ou híbrida, né? Por quê? Ele, geralmente, nesse período do filme, desse filme Tempos Modernos, era muito conhecido como cinema mudo, né? Geralmente com o seu aspecto, suas imagens preto e branco, né? Mas o filme Tempos Modernos, ele é considerado um mista por quê? Porque ele tem tudo de fala, mas ele também tem partes que é mudo, que são gestos, né? Mas é um filme que fala muito. E assim, você precisa prestar atenção, porque ele fala muito através dos gestos, do olhar, entendeu? Das coisas que se passam ali na narrativa, na fábrica que ele trabalha, né? Do personagem. E também uma coisa bem interessante em filmes, de modo geral, é, é a trilha sonora, né, pessoal? Você, por exemplo, tá assistindo um filme de suspense, né? E quando você escuta aquela música, né? Assim, aquela, como posso dizer, você sente que vai acontecer algo, né? Aquele tan, 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 né? Você já sente que pela música não precisa falar nada, não abre essa porta. Né? Você já sabe que vai acontecer alguma coisa ali, né? Que geralmente acontece, né? No filme de suspense, mas também tem infinidade de filmes, né? De comédias, comédia romântica, e você também identifica pela trilha sonora, às vezes o personagem está pensativo, está um pouco melancólico, né? Tem uma trilha sonora. E os gestos, né? No caso aqui do tempos modernos, né, esse filme, ele é um grande exemplo de linguagem mista. Algumas curiosidades aqui sobre o filme, Tempos Modernos, né? Ele é um gênero de comédia, drama, romance, origem nos Estados Unidos, o ano é de 1936, e ele é considerado um cinema semi-mudo, né? Linguagem híbrida. O personagem principal é o Carlitos. Vamos lá, seguimos com a nossa aula. Histórias em quadrinhos e Charles. Isso mesmo. Eu fiz aqui para vocês uma história em quadrinhos bem simples para exemplificar, tá bem? Aqui o título dessa história é linguagem verbal e não verbal. Não por coincidência pela nossa aula, mas poderia ser um outro título, poderia ser outro narrativa, pessoal. Aqui nós temos aqui representando uma professora, né, que diz assim no balão de fala. A nossa aula de hoje é sobre linguagem verbal e não verbal. Aí o aluno vai indagar, vai perguntar, né, professora, e a avaliação? Será oral ou escrita? Ela responde, será interpretação de texto. Né? Aí você pergunta, mas tá. Mas a pergunta do aluno tem sentido sim, porque isso pode, né, vir essa questão à tona. Porque assim, a professora falou que é linguagem verbal e não verbal. Até então ela não tinha explicado o que era linguagem verbal e não verbal, porque não havia começado a aula, certo? Aqui nessa história em quadrinhos. Então o aluno ele pensou, como é verbal e não verbal, de repente pode ser oral, né? Verbal, falar para ela, verbalizar, né? E, ou não verbal talvez seja escrita, né? Porque eu deixei essa dúvida aqui, porque é uma dúvida que vem mesmo, né? Quando nós falamos de linguagem verbal e não verbal, nós ficamos um pouco tanto assim pensativos, o que seria exatamente. Mas depois da aula de hoje, vocês vão gabaritar na prova do Enseja, porque vão compreender o que é linguagem verbal e não verbal e suas principais características, ok? Aqui, finalizando a resposta, professora, será a interpretação de texto, né? Então, ela vai passar um texto, ela vai explicar o que é verbal e não verbal, e os alunos vão compreender. Trouxe também para vocês aqui, eu montei uma chart para vocês. Vamos pensar falando sobre os exemplos, né? Essa chart aqui, ela não tem praticamente um texto de diálogo, certo? Não tem balões que falam, algo assim. O narrador aqui, né? Que às vezes aparece aqui numa faixa, escrito sobre o que está acontecendo. Nós temos a única coisa escrita aqui, um latão representando um latão de lixo, né? Mas eu acredito que se não tivesse escrito lixo aqui, vocês também
iria fazer a interpretação correta dessa imagem. Por quê? Aqui nós temos um cidadão que não cumpriu seu papel corretamente, ele lançou uma latinha no chão, né, dizendo que seria um lixo, correto? Vamos colocar com uma latinha de refrigerante, só para explicar. E uma menina, gentilmente, com o meio ambiente, né, ela se abaixa aqui para pegar essa lata de lixo, assim, para lançar no lugar correto, que seria o latão de lixo, lata de lixo. Então, quando olhamos e nos deparamos com essa imagem, nós compreendemos o contexto narrativo e a ação dos ambos personagens sem ter que falar nada. Tá? Não tem um texto aqui ao lado explicando isso que eu falei para vocês. Se eu lançasse essa charge mesmo sem ter explicado a situação, dá para compreender, né, o que aconteceu nessa cena. Então, isso é uma linguagem não verbal, porém não deixou de passar a mensagem de se comunicar, certo? Agora chegou a melhor hora, pessoal. É a hora dos exercícios, sim, é a hora das questões, na verdade. Testarmos nosso conhecimento sobre o assunto abordado. Pessoal, primeiramente eu vou deixar aqui como eu posso dizer, deixar aqui para vocês um alerta, né? Uma dica, na verdade, uma dica. Quando vocês forem fazer a prova de vocês, seja, presta bem atenção no enunciado do exercício, da questão, propriamente dita. Por quê? O enunciado realmente ele diz tudo. Se você entender o enunciado, fica mais fácil você encontrar a alternativa correta ou incorreta, né? Entendeu, né? Porque é o enunciado que vai nos nortear o que devemos analisar. Está bem? Por exemplo, né? Aqui nós temos uma questão mesmo que eu estou passando para vocês. É correto? Presta atenção. Poderia estar escrito incorreto, né? É simples esse exemplo, mas pode confundir, às vezes na hora da prova, passa assim, né? E não percebemos. É correto afirmar que a linguagem verbal, né? Número 1. A linguagem verbal ocorre apenas oralmente. Número 2. Não utiliza palavras com signo linguístico da comunicação. Número 3. A linguagem verbal tem duas modalidades, a linguagem escrita e a linguagem oral. Qual será dessas opções que é a correta, né? Deixar 5 segundos para vocês resolverem e já voltamos com a resposta. Vamos lá, pessoal. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá a resposta. A resposta certa, pessoal, é a número 3. Porque, olha só, a linguagem verbal tem duas modalidades. Linguagem escrita e a linguagem oral. Exatamente, porque perguntou aqui, não? É correto afirmar que a linguagem verbal é a questão 3, tá bem? Vamos para mais uma questão, pessoal. Olha só, vamos ler o enunciado com bastante atenção. Sobre a linguagem não verbal, é verdadeiro afirmar que. Aqui você não precisa exatamente colocar o verdadeiro ou falso, pode só colocar o X na resposta correta, ok? Vamos ler. Sobre a linguagem não verbal, é verdadeiro afirmar que. Né? Então, tá bem. A linguagem não verbal utiliza signos visuais como imagens, gestos, desenhos, cores e sons. Será que é essa? Linguagem não verbal não utiliza signos visuais para se comunicar. Será que é essa? Na linguagem não verbal, não comunica por meio de representações gráficas. Será? Olha, mais 5 segundos para vocês resolverem essa questão e já voltaremos com a resposta. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, pessoal? A resposta correta é a
E a número 1 aqui, a primeira, a linguagem não verbal utiliza signos visuais, como imagens, gestos, desenhos, cores e som. É isso mesmo, pessoal. Pessoal, deixo aqui os meus agradecimentos mais uma vez a todos e todas e ao canal Conquistações da SEGE e ao professor Heitor Bino. Bons estudos, até a próxima aula, pessoal!